Olá, sou eu novamente. Hoje é o dia 29 de novembro de 2025, é um sábado, é após o Dia do Peru, depois do Dia de Ação de Graças. Ainda estou vivo, e o que observa no início? Vamos elaborar um tipo de resumo para este último mês de novembro. É o começo do mundo. Pura pirataria e terrorismo, pelo que é, sem dúvida, o melhor filho da mãe que a Europa já teve, à exceção de Hitler, evidentemente, pela Ucrânia, e obviamente e muito provavelmente verdadeiramente curado por entidades como o Reino Unido, especialmente o MI6 e a França. Essas pessoas realmente não entendem o que é guerra, não sabem como lutar, não conseguem captar a situação real sobre o que podemos chamar de estratégia militar e arte operacional. Eles não entendem a primeira coisa sobre isso no King's College e, sabe, nas academias de Estado-Maior, seja em França, nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Então, o que nos resta? Vamos realizar atos de terrorismo. Vamos, sabe, detonar o tráfego comercial. E é isso que eles estão a tentar fazer. E deixe-me explicar. E isto aconteceu, o ataque a esses petroleiros. Os petroleiros foram atacados perto das águas da Turquia. Então já sabe. É isso que eles vão continuar a fazer. E o terrorismo, como já afirmei, as pessoas em Londres e em Paris não gostariam de nada mais do que matar mais crianças russas. É nisso que eles realmente são bons. Eles não são particularmente bons em guerra, mas aqui está a situação que devemos ter em mente e eu tenho estado atento a isso durante tantos anos e continuarei a estar. Gostaria de começar com esta declaração do antigo embaixador da Federação Russa em Londres, o Sr. Ikabianka. Ele redigiu há 2 dias um artigo verdadeiramente extraordinário sobre a situação relacionada com o. Bem, vamos colocar as coisas desta maneira. Vamos permitir que ele fale. Como pode observar, Yakov escreve para o Real News. Ele diz como a guerra de informação contra a Rússia terminará. E afirma corretamente. E conhece a Inglaterra, por exemplo. Ele foi embaixador lá. Ele é definitivamente um homem com uma grande experiência diplomática que também falou no Conselho da Federação na Rússia. E a discussão mostrou a. É preciso entender que o ataque de informação sem precedentes contra a Rússia é parte essencial do desafio existencial conhecido no país. Mas foi lançado contra a Rússia pelo Ocidente a nível militar, político, de identidade e história. Uma vitória na Ucrânia, que já aconteceu, significaria o início do fim do Ocidente como uma comunidade histórica e política unida pelos interesses comuns das elites e civilizacionalmente ao nível da visão de mundo hostil à Rússia, o que é absolutamente verdade. Eles compreendem isso de forma absolutamente clara e irão resistir. Como já é evidente para todos, é precisamente isso que está a ocorrer. E, novamente, o mais crucial é que os russos finalmente reconheçam a realidade, por exemplo, com a Europa, especialmente, que é o antigo Ocidente, uma vez que a maioria da população na Europa também, sabe, expressa opiniões hostis à Rússia e ao povo russo como um todo. E para lhe mostrar, e sei que já falei sobre isso muitas vezes, vou repetir: pessoas normais não trabalham nos meios de comunicação ocidentais modernos. Essas pessoas são organismos unicelulares. Eles não têm integridade, humanidade neles. São bem, basicamente, criminosos de guerra, a maioria deles. A BBC é, na verdade, uma organização criminosa de guerra em grande escala. E aqui está a primeira prova disso. Como pode ver por si mesmo, até a Rússia, a embaixada no Reino Unido, critica a imprensa britânica por citar Putin incorretamente. É isso que eles fazem. Eles mentem. Qualquer pessoa do Telegraph, do Times, dos economistas são mentirosos. Como já afirmei, essas pessoas não têm honra, não têm humanidade neles. Eles são essencialmente bem, alguns deles, como já afirmei, são criminosos de guerra. E assim, como a cobertura britânica das palavras do presidente sobre a Ucrânia foi enganosa e prejudicial, os diplomatas perguntaram sobre o que estão a falar. Estão a falar sobre o Daily Telegraph, que, segundo se diz, permitiu uma distorção séria das observações de Putin durante a sua recente visita ao Quirguistão. Ele estava em Bishkek a falar na reunião da ODECA e as suas palavras foram manipuladas. É isso que fazem, é isso que a imprensa americana faz. Para estar em conformidade com a narrativa oficial do Reino Unido, a declaração publicada no site da embaixada afirmou na quinta-feira que ele teria mencionado que era a Rússia que desejava lutar até que o último ucraniano perecesse.
O verdadeiro contexto é completamente diferente. A embaixada continuou a citar as declarações de Putin palavra por palavra. E depois há outros, aqueles que ainda continuam a acreditar que Kupiansk está de alguma forma de volta sob controle ucraniano e que insistem em continuar a luta até que o último ucraniano seja morto. Sim, ela está a falar sobre as elites ocidentais que são criminosas. Elas são anti-humanas, são, na verdade, contra o Ocidente em muitos aspectos. E assim, a embaixada russa em Londres fala bem sobre o que estou a dizer. Pessoas normais não trabalham nos mídia britânicos. Não há pessoas normais. Não há quem não seja prostituta, literalmente. Eles são prostitutas, a maioria mulheres e homens. Quero dizer, essas pessoas, o que posso dizer? Vou falar sobre isso amanhã, talvez com George Galloway. E não é só no Reino Unido, claro. Lembre-se que temos, por exemplo, toda a gama de mídia nos EUA, desde a CNN ao Wall Street Journal até ao Times, todos sob controle da CIA ou do FBI ou algo assim, e essas pessoas. No entanto, também não lhes resta a humanidade, e vou explicar por quê. Mas aqui está a questão que precisamos ter presente em nossas mentes. E como pôde observar por si mesmo bem o Sr. General Flynn, e cito, foi ontem, ele afirmou praticamente aquilo que toda a gente já sabe, e vamos abordar isso num instante. O perdedor em chefe, Zelensky, e o seu grupo corrupto, todos precisam ser. Concordo com o general Flynn, e não só eles devem ser presos, sabemos quando. Muitas pessoas nos países ocidentais devem ser presas como criminosos de guerra e alguns são claramente nazis. Ele afirma que é necessária uma investigação séria sobre anos de desperdício, fraude e abuso nos bilhões roubados, que devem ser recuperados e usados para ajudar as famílias que perderam entes queridos nesta guerra inútil iniciada por globalistas corruptos. Michael Flynn acerta em cheio aqui, absolutamente. E os globalistas são o Ocidente. O Ocidente é o principal criador dessa ideia globalista. Ele menciona que a América precisa buscar formas de alcançar a paz, sim, através de esforços, mas não mais lá. E para líderes estrangeiros ou indivíduos que queiram atacar a América enquanto arrumamos a nossa casa, tentem-nos. Entendo que os patriotas americanos falam disso, mas duvido que alguém realmente queira atacar a América. Os russos não, geralmente gostam dos americanos. E dessa forma. E evidentemente eles possuem uma visão um tanto idealizada dos Estados Unidos que eu não compartilho. Recordo-me que já não está presente. Mas, de modo geral, os americanos diferem dos europeus na maioria dos casos. Portanto, Michael Flynn está certo ao dizer que eles precisam de paz. Mas. No entanto, como já foi mencionado anteriormente, e cito o Sr. Putin como expressar isso. Ah, meu Deus. Então, aqui estamos. Primeiro tem de entender que aqueles 28, 19, 22, 42, 10, 45 ou quaisquer que sejam os pontos que o Sr. Trump apresenta, realmente não fazem com que os Estados Unidos não sejam um beligerante central e não sejam uma parte do conflito que os Estados Unidos ou as elites globalistas dos Estados Unidos desencadearam. No entanto, o Sr. Putin diz que um tratado de paz com a Ucrânia é legalmente impossível agora. E assim ele menciona que não há atualmente um esboço de acordo de paz. Correto. Qualquer pessoa que fala sobre esses 28, ou seja o que for, eles mudam como o tempo todos os dias. Sobre esses aspectos que o presidente Trump, através das negociações lideradas pelo Sr. Whitcomb e pelo Sr. Dmitriev, apresentou, não é realmente um plano de paz, mas sim um mal-entendido. Tal como corretamente afirmou, o Sr. Putin apenas delineou uma série de questões a discutir. O líder russo disse na quinta-feira, e assim o presidente dos INEWA, Donald Trump, rejeitou as propostas ucranianas para se reunir esta semana após 2 dias de esforços desesperados da Europa Ocidental para conseguir um lugar nas negociações de paz na Ucrânia. Bem, a Europa vai ser sacrificada. Sabemos disso. É por isso que estão tão desesperados que continuarão a matar civis, continuarão a tentar afundar o seu tráfego marítimo comercial e coisas dessa natureza. E assim, quando o acordo de paz sobre o conflito está nas suas fases finais, Trump disse que concederá ao líder ucraniano a sua reunião. Bem, Trump está a começar a fazer coisas que deveria ter feito mais cedo, e já passamos por isto antes, discutimos-lo muitas vezes, e posso repeti-lo apenas para aquelas pessoas que não se lembram que ele teve. Bem, esqueçam as 2 semanas, embora ele tenha dito sim, 24 horas, mas pelo menos nos primeiros 100 dias da sua presidência, ele poderia tê-lo feito. Ele não o fez.
Ele fez desta guerra a sua própria guerra e agora tenta essencialmente salvar a sua presidência e tenta salvar, sabe, a face da América após a derrota militar catastrófica. E então, vamos dar uma olhada em algumas partes desta derrota militar que está a moldar-se globalmente. Então, não só na linha do contacto do combate na Ucrânia, mas a verdade é que este é o principal, por assim dizer, gerador da nova ordem mundial, da nova realidade geopolítica e está a acontecer todos os dias. E vamos dar uma observação, como de costume, nas perdas das forças da Ucrânia. Como pode verificar por si mesmo? Isto refere-se ao dia 29 de novembro. Sim, bastante típico, quero dizer, em termos de baixas, e até algumas fontes ucranianas agora afirmaram oficialmente que apenas o número de, bem, basicamente esses necrológios, sabe, essas notícias sobre falecidos, atingiu os 700 mil, sem contar as pessoas que desapareceram. Oh, meu Deus! E então, sim, são cerca de 2 milhões. 2 milhões que estão mortos, que foram mortos pelos russos. E assim, aqui está a situação que está a desenvolver-se na outra questão interessante. Além do Gulai-Poli, vamos ao nosso estimado amigo e coronel Popov. E como pode verificar por si mesmo Seversky? Sim, está praticamente resolvido, como pode observar, completamente cercado, e enfrentamos outro grande problema a ocorrer lá, e em breve saberemos os números exatos dos mortos, independentemente do ramo das Forças Armadas da Ucrânia. Mas o que posso dizer, e se olharmos para o que está realmente a acontecer na frente, e para aqueles que não sabem, por exemplo, as FABs russas, essas bombas, estão equipadas com o módulo OMPECA, que lhes permite planar agora até 200 quilômetros. Isto é, quero dizer, uma revolução nos assuntos militares em muitos aspectos. E assim, como consequência, essas forças estão a ser completamente esmagadas e nós, quando soubermos o resultado final, isso vai abalar o mundo. Bem, já abalou o mundo. É só que as pessoas em Londres, Washington, Bruxelas sabem o seu destino. Esses regimes não são sustentáveis. Não estou a dizer que algo melhor sairá disso. Não, talvez. Por exemplo, na Alemanha podemos esperar que cheguem ao poder ainda mais radicais sem noção. Como pode ver, por exemplo, nas notícias recentes, basicamente venderam as pessoas da alternativa para a Alemanha, o único partido que pode teoricamente salvar a Alemanha de se desintegrar e virar terceiro mundo. Mas não duvido que consigam. Os alemães foram completamente, bem, não só emasculados, foram transformados numa massa cinzenta completa de, sabe, consumidores de cerveja. Eles assistem à Bundesliga e é basicamente isso. É o máximo que se preocupam com o seu próprio país. Contudo, como pode observar por si mesmo, por exemplo, se formos dar uma olhada mais atenta nisso, claramente o Sr. Orban, a chegar a Moscovo, e a ser tratado, evidentemente, de forma muito cordial. E sim, pode observar por si mesmo, é o Sr. Orban que se encontra no restaurante mesmo em frente ao Kremlin. Ele jantou hoje com a sua comitiva e degustou uvas frescas acompanhadas de caviar vermelho, pelmene e todo o tipo de iguarias deliciosas. Como pode ver, as pessoas ficaram felizes por tê-lo ali, e ele é um dos poucos. Bem, na verdade, se contar apenas dois deles, o Sr. Fico e o Sr. Orban, são verdadeiros líderes, líderes nacionais. E claro que, para o Sr. Orban, é muito importante garantir o fornecimento de energia para a Hungria, porque os húngaros querem viver uma vida normal, tal como a maioria dos europeus. E então, o que posso dizer? Ele esteve em Moscovo e, obviamente, houve uma discussão não só sobre a energia, mas também sobre onde a Hungria se encontrará nos próximos 5 a 10 anos. Serão situações muito interessantes, certamente. E quem sabe o que eles discutiram? Quero dizer, mas sim, as relações entre a Rússia e a Hungria são muito pragmáticas. Os russos não têm, sabe? Não têm ilusões sobre o facto de os húngaros serem necessariamente amigáveis para com a Rússia. Mas os russos não se importam desde que seja bom para os negócios. Bom, vamos fazer bons negócios, sabe? É tão simples quanto isso. Agora, e aqui surge esta questão deles, como já falamos, aqueles, como dizer, aquelas pessoas que não têm noção do que estão a lidar. Trump tem a sua mente fragmentada, que sabemos hoje em dia, com certeza, que ele é, obviamente, sabemos que ele é narcisista, mas olhe para isto porque ele é narcisista. Observe que tipo de declaração ele realiza. Trump admite sim que o domínio dos quebra-gelos russos. Bem, ele diz que é ridículo.
Não sei por que ele diz que é ridículo. Enquanto é tão natural para a Rússia, que Moscou tem agora 48 navios, enquanto Washington tem apenas um. O presidente disse que está a falar sobre a frota de quebra-gelos. Trump admitiu que os EUA estão atrás da Rússia em capacidade de quebra-gelo, notando que o país tem apenas uma embarcação desse tipo. Dezenas operadas para Moscou. Bem, tenho novidades. Moscovo opera a frota de quebra-gelos, que é significativamente maior do que todas as outras frotas de quebra-gelos combinadas. E não estamos a referir-nos aos quebra-gelos mais pequenos, do tipo portuário, construídos nos locais que são chamados de docas de quebra-gelos. Não, estamos a falar dos grandes navios com um deslocamento enorme. E, como sabe, só temos um em todo o país e estou agendado para uma chamada com membros do serviço militar na quinta-feira. A Rússia tem 48 e nós só um. Isso é ridículo. É ridículo para os IUA. Mas como já sabe, os russos ofereceram-se em Anchorage, e mesmo antes disso que, se os Estados Unidos precisarem de desenvolver a sua encosta norte nas águas árticas do Alasca, os russos estarão, como sabe, prontos a ajudar. Bem, a frota de quebra-gelos, a única que opera nesse gelo, claramente o lado americano não aceitou e sabemos que o Sr. Rubio também não gosta dos russos. No entanto, o que posso realmente afirmar? Como sabe, é sempre uma boa estratégia oferecer e, se não aceitarem, paciência. E então o que ele diz? Ele fala sobre o que Trump disse que os Kanuai estão a trabalhar para reduzir a diferença, construindo conjuntamente 11 navios com a Finlândia. E depois disso, alegadamente, querem construir mais 39 navios, seja como for, para chegar a 50 quando os transferirem para lá. Bom, não há dúvida de que, de facto, é uma competência notável em construção naval que eles irão perder rapidamente. Já estão a perder muitas coisas economicamente e o problema é que os amigos não sabem como, ninguém sabe como construir um quebra-gelo nuclear, ponto final. E os quebra-gelos nucleares são o único tipo de quebra-gelo que pode operar essencialmente durante todo o ano nas condições mais severas do Ártico. Por exemplo, como já foi afirmado por mim, e como sabe, esta notícia já é do seu conhecimento, vou repetir novamente. Os russos ofereceram aos Estados Unidos a frota de quebra-gelos para operar na encosta norte, nessas águas hostis, durante todo o ano, para alcançar aquelas enormes reservas de gás, petróleo e outros recursos. Depois os Estados Unidos recusaram, mas bem, o que posso dizer? E assim, quando houver aqueles 11 quebra-gelos a diesel elétrico, porque ninguém tem qualquer expertise em construir este tipo de embarcações nucleares, se forem construídas, ainda assim não vai resolver todo o problema. Pode talvez fazer alguma diferença, mas novamente não sabemos quanto tempo vai demorar a construí-los. E como já foi mencionado, quebra-gelos a diesel elétrico, embora seja definitivamente possível construí-los poderosos, ainda assim para operar durante todo o ano nas condições mais rigorosas e em gelo antigo e compacto, de até 3 metros ou mais de espessura, é necessário. Oh, meu Deus, é necessário energia nuclear e um design extremamente especializado. E só os russos conseguem fazer isso. Mas sim, os Estados Unidos não vão fazer isso com os russos. É bastante óbvio. E então, o que temos no final, depois de analisarmos todas as coisas que estão a acontecer aqui? Vemos isto. Sim, este é o Wall Street Journal. É um daqueles criminosos de guerra que promovem a narrativa de que os russos têm de ser mortos e que a Rússia tem de ser destruída e apoiaram o regime nazi. Então, o que se pode esperar deles? Mesmo assim, até eles dizem que a Europa teme não acompanhar a competição das grandes potências. O continente preocupa-se em se tornar o maior perdedor na era das políticas transacionais. Em primeiro lugar, não há política transacional, é tudo treta, e é tudo um monte de críticos do Wall Street Journal, que não tem qualquer formação ou pedigree em nada relacionado com a verdadeira geopolítica prática e tática, mas estão corretos ao dizer que a Europa combinada, a velha Europa, são perdedores e é aí que vão continuar. No entanto, não se trata de uma política transacional. São os russos que procuram impor, se assim desejar, os seus supostos modelos operandi realistas aos países que verdadeiramente têm relevância. A Europa para a Rússia não importa, exceto como geradora de ameaças e ódio contra os russos. Então, mas sim, se chegar a isso, pode ser transformada num parque de estacionamento ou sabe, então quem pode argumentar contra isso? Se de alguma forma a Europa, com aquele grupo de cretinos que acreditam que podem lutar contra a Rússia, como por exemplo voltando à Alemanha, veja isto: o plano secreto da Alemanha para a guerra
com a Rússia. Então, os alemães estão de volta novamente. Acho que não se pode mudar. Sim, não se pode ensinar truques novos a um cão velho. Então, querem matar russos, lutar contra a R. Então, de repente, anunciaram, sabe, o incremento militar, sabe que isso inevitavelmente vai ocorrer. Então, discutem sobre um documento que sabe o quê? Alguns oficiais de alta patente alemães reuniram-se no complexo militar triangular em Berlim há cerca de 2 anos e meio para elaborar um plano confidencial para um conflito com a Rússia. Ok, sim, acho que aqueles 30 Leopards e 25 Eurofighters talvez consigam mais 20 F-35. Assustaram os russos, quero dizer, até a morte. Os russos estão a tremer nas suas botas. Mas o que posso dizer? Isto é a Alemanha, e falam desse plano. Isso também dependerá do sucesso da grande operação logística no centro do plano de operações da Alemanha, o documento secreto de 1.200 páginas criado por trás das paredes discretas dos quartéis de trabalho Julius. Posso dizer-lhe algo: o corpo de oficiais alemão é uma piada. Também as suas capacidades operacionais. E depois, ouça, mesmo os melhores dos melhores, a nata da nata, e alguns foram líderes militares incríveis. Não, não, Rommel. Estou a falar de pessoas da dimensão de Walter Model, de Manstein, de Hauser. E sabe, pessoas desta envergadura bem devem estar a dar voltas no túmulo ao ver o que a Alemanha se tornou e no que o Bundeswehr alemão se transformou. É uma piada, é uma nação de piada com um exército de piada. Assim, o plano detalha como cerca de 800 tropas do Iowa e de outros países da NATO serão deslocadas para leste em direção à linha da frente. Mapeia os rios, ferrovias e estradas que percorreriam e como seriam abastecidos e protegidos no caminho em que seriam abastecidos. E serão protegidos porque serão. A maioria deles será aniquilada antes de chegar às áreas de concentração. Mas, sabe, é preciso explicar às pessoas que não compreendem primeiro o que é a defesa aérea moderna e o que as armas de longo alcance modernas não são. Podem pegar todas essas plantas, enrolá-las num tubo e colocá-las onde preferirem, porque isto é, na verdade, tudo um desperdício para relações públicas. Quero dizer, qualquer oficial alemão, ou mesmo francês, não possui a mínima noção do que constitui uma operação moderna de armas combinadas e do que isso realmente implica. Eles simplesmente não têm. Nem a maioria do Pentágono não tem referências nem formação acadêmica adequada para entender isso. E eles nem sequer possuem as ferramentas mais básicas para generalizar, por exemplo, o tradicional pensamento militar russo, sabe? Aquele pensamento militar extraordinário por um nome míssil. Publicado, por exemplo, nesta nova edição deste mês sobre a natureza em transformação das operações combinadas de grande escala. Os russos sabem, os americanos não. E os europeus, estou a brincar e não estou a ser sarcástico quando digo isto literalmente. Pode-se pegar num sargento ou num oficial não comissionado da linha da frente das Forças Armadas Russas e sim, ele pode ir e realmente fazer com que todos aqueles, não só coronéis, mas também generais de Bruxelas, do quartel-general da NATO, pareçam uns idiotas. E não se trata apenas de truques táticos. Trata-se de compreender a natureza fundamental da guerra, o que eles não fazem. Nunca lutaram em algo assim. A última vez que alguém lutou nessa guerra, por exemplo, neste caso particular, caso que na Alemanha, como já mencionei, havia pessoas da envergadura de Manstein, Model, Hauser e outros de pessoas assim. Adivinha o que aconteceu? Oh, sabes, eles perderam. Adoro este meme maravilhoso, maravilhoso, onde na verdade podes ver o Exército Vermelho a invadir Rickstock e Rickstock, enquanto podes ver que eles estão a gritar lá que não, vamos negociar o acordo de paz. Quero dizer, nas nossas condições não se pode sentir estúpido. E novamente, muitos deles, bem, eles são estúpidos. Basicamente, as elites ocidentais europeias são estúpidas. Possuem diplomas e são tolos com doutoramentos, contudo, não conseguem compreender como opera o mundo real. E aqui está um artigo fascinante da RT. Finalmente, alguém está a tratar deste assunto. Mais uma vez, eu estava a abordar este tema em todos os meus escritos desde que iniciei basicamente os salvos no meu blog em 2014. E assim temos este indivíduo da Rússia. Oh, não, peço desculpa. Ele era, na verdade, editor baseado em Moscovo, Henry Johnson, que faz a pergunta que qualquer pessoa que é alguém, incluindo pessoas da escala de Michael Hudson, estava a fazer. E depois.
Ele fala sobre o que o PIB realmente revela e o que não revela. Sim, mostra todas as tretas inventadas por esses pseudo-acadêmicos de quadro branco, com doutoramentos em economia, de seja lá qual for a escola de Chicago ou Ivy League. Este grupo de indivíduos incompetentes que não seriam capazes de gerir uma loja 711 sem a levar à falência em um curto espaço de tempo, e no entanto, aqui está, e ele discorre sobre a história da questão. Semanas após o início da guerra Rússia-Ucrânia, o economista belga Paul de Grosse escreveu um artigo para o site da London School of Economics, um grupo de fraudes acadêmicas intitulado A Rússia não pode ganhar a guerra. Nenhum deles é especialista militar, claro que não. Na verdade, há muitas pessoas no Pentágono com 2, 3 e até 4 estrelas que não são especialistas militares. O economista baseou a sua conclusão num mapa simples. O PIB da Rússia era aproximadamente equivalente ao resultado combinado das economias da Bélgica e dos Países Baixos. Portanto, ele afirmou que a Rússia é um anão econômico na Europa. A sua operação militar estava assim condenada. Sim, nós próprios vemos como estava condenada. E então ele perguntou. Henry Johnson fez a pergunta. Realmente, a questão resume-se a isto. Como é que tal dependência do PIB ainda faz algum sentido? Não faz sentido, é tudo uma treta. Por exemplo, se olharmos para os economistas dos Países Baixos ou da Bélgica, pelo que sei, eles incluem no PIB todas aquelas transações feitas em 20, prostituição, tráfico de drogas, tráfico e coisas do gênero. Ah, é claro, acredito que as atividades de jogo de cassino também são consideradas no cálculo do PIB. Então, sabe o que mais? Posso expressar o PIB em termos de respirar o ar, sabe? Calcular seja lá o que for, os volumes cúbicos do ar híbrido ou qualquer um de vocês e atribuir um preço a isso e adivinhem? O produto interno bruto irá expandir-se. Como mencionei em várias ocasiões, aqui estão os dados antigos. Atualmente, a diferença é ainda mais acentuada, essencialmente, entre, por exemplo, a principal potência econômica da Europa, que pelo menos conseguiu lidar com isso com estes automóveis absurdamente caros, tudo extremamente caro, e agora encontram-se essencialmente em falência. Alemanha e Rússia, como pode observar por si mesmo. Sim, se começarmos a olhar para o nível de vida na Alemanha, também posso dizer-lhe que este é um estado totalitário sufocante. E sim, os alemães começam a viver muito pior do que os russos. Todos os europeus serão muito mais pobres. Mas tenho a certeza de que algum cretino da London School of Economics, aquele grupo de vigaristas, virá com uma nova métrica que lhe dirá que, na verdade, o Luxemburgo é maior economicamente do que a Rússia, porque é a única coisa que fazem. Tudo o que o Ocidente faz hoje em dia resume-se a terrorismo, relações públicas e, como pode ver por si mesmo, mas tem de explicar algumas críticas novamente da London School of Economics. Se comparares as economias da Rússia e da Alemanha há 3 anos, desde então os russos elevaram tudo para níveis estratosféricos. Sim, não se pode explicar a essas pessoas, elas não entendem a verdadeira economia. São todos vigaristas do comércio de Wall Street, lobos de Wall Street. A única coisa que sabem é como ganhar dinheiro. Eles não entendem o que é a economia real. Nenhum deles alguma vez trabalhou em gerir algo que produzisse algo tangível que fosse necessário, exceto os serviços. Bem, nem todos os serviços são desperdício. Precisamos de serviços. Na verdade, admito que uso a Amazon. Mas o problema é que, claro, a Amazon não produz nada. Produz muito tráfego. Mas, como compreende, se começar a considerar apenas o lado financeiro da questão, está em apuros. E só para lhe dar um exemplo, falei sobre isso. E para que compreenda que a Marinha dos Estados Unidos acabou de cancelar a fragata da classe Constellation, e não é que os Estados Unidos não consigam mais fazer isso, e sim pode ler sobre a história, pode ir ao meu blog onde a descrevi, é um navio lindo, não se engane. E custa mais de 1 bilhão por casco, e este é o navio que na verdade já está obsoleto, ou mesmo nas fases de design, porque transporta os mesmos sistemas de armas obsoletos que os Estados Unidos produzem e não consegue parar nada moderno em termos de armas de ataque, e como resultado pode usar um par de Onyxes, cada um deles custa cerca de 1 a 1,5 milhão de dólares, e pode afundar esta coisa, e é um navio bonito, não se engane, é lindíssimo, mas, e por isso cancelaram-no, porque precisarei de fazer um assunto puramente militar separado sobre essa questão, por assim dizer. Então, o que temos aí? Bem, temos o mês de novembro que já passou.